Então, estamos aqui no nosso podcast do Instituto Lorena Wiesentheimer com uma convidada super especial. Ela foi minha veterana na faculdade. Hoje nós viemos para Londrina, especialmente para fazer esse podcast com ela. E a doutora Adna Reis, ela é médica psiquiatra e ela também é fundadora do Instituto de Psiquiatria de Londrina e também mentora de médicos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, principalmente porque estamos entrando no Setembro Amarelo, que é a saúde mental de nós, médicos. Adna, muito bem-vinda. Ai, Lorena, eu que agradeço o convite. Fiquei honrada e muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir. Com certeza. E eu queria começar justamente falando de como foi a sua escolha pela psiquiatria, para você contar um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória. O Fabrício estava me contando que você queria fazer pediatria e mudou, então eu quero ouvir isso de você. Conta para nós. Não, isso é muito engraçado, porque eu entrei na faculdade tendo certeza que eu ia ser pediatra. Tenho até trabalhinho de escola, criança, que eu ia ser pediatra. Acho que até por uma... Por ter muita boa relação com a minha pediatra desde criança, eu acho que isso também contribuiu. Mas as ironias da vida, a gente não escolhe nada nessa vida e não controla nada. Eu, que fui uma nerd uma vida inteira, nunca tirei uma nota vermelha, fui no internato na pediatria e reprovei. Primeira pessoa na história do internato da pediatria que reprovou. Foi, assim, um negócio surreal para mim, foi desesperador. E eu não me formei com a minha turma, então atrasei 4 meses a formatura, foi assim, muito sofrido. E aí eu passei mais 4 meses na pediatria e para mim foi muito importante. Hoje eu falo, gente, era sobre isso mesmo, né? E aí eu comecei a entender mais de como era a rotina, percebi o quanto para mim era complexo, por exemplo, situações de procedimento, porque eu não gostava, eu tinha dó das crianças. Falei, gente, como é que eu vou ser uma pediatra que fico chorando para funcionar a criança? Não vai dar, entendeu? E logo depois eu fui para psiquiatria e eu me encantei, assim, foi um universo que eu acho que isso da sensibilidade, que eu pensava muito da pediatria, eu encontrei na psiquiatria e falei, olha, e aqui eu não preciso fazer procedimento, gente, pelo menos não invasivos, né? Uhum. Então, me apaixonei e sigo, assim, feliz da vida, porque é uma especialidade encantadora, né? Nossa, que legal. Tem coisas que acontecem que a gente não sabe porque lá na frente que a gente vai ver, né? Exatamente. E, Adna, você se imaginava como médica empreendedora hoje? Porque, assim, nós fizemos a mesma faculdade, né? Eu não lembro da gente ter módulos de gestão, de empreendedorismo. Antes de ontem, eu fui dar aula no Sesumar, lá em Maringá. Sim. E aí eles me chamaram para falar disso, né, junto com outros colegas médicos. Então eu vejo que hoje os alunos têm essa oportunidade de falar sobre empreendedorismo. Eles perguntaram muito sobre a questão de burnout, saúde mental, como que a gente faz para equilibrar os pratinhos, que a gente vai falar aqui hoje. E só que na nossa época não. Uhum. Inclusive, acho que até um pouco o contrário, assim, era desestimulado. Eu lembro de alguns professores, isso também depois na residência, falando, é como se a medicina fosse um sacerdócio e ponto, né? Isso. Então, assim, você se imaginava, como que você fez para conseguir lidar com todo esse cenário novo e dar umas dicas aí para nós? Olha, eu acho que eu sempre fui muito inquieta, assim, muito curiosa, inconformada. E isso é bom e ruim, como tudo na vida. Mas na faculdade, desde o primeiro ano, eu me coloquei em vários projetos. Ajudei a fundar projetos de humanização hospitalar, fiz Sensibilizarte, trabalhava com a IF, que é um grupo de estudantes de medicina, fazia projetos sociais. Então, assim, eu gostava desse, entre aspas, lado B, né? Que assim, você não tá fazendo medicina, mas para mim aquilo tinha tudo a ver com a medicina, né? Então, eu sempre gostei de fazer essas coisas. Nunca me imaginei abraçando coisas grandes, como hoje eu olho e falo, gente, acho que a Adna lá do primeiro ano de faculdade não tinha essa noção, assim. Mas eu falo que, assim, a gente precisa muito usar a nossa formação como uma escola mesmo, né? E na UEL a gente não teve zero essa formação, e isso continua acontecendo. E é muito triste. Eu lembro que quando eu voltei para a universidade para dar aula, aí para os residentes, no último ano de residência, eu montei um módulo de gestão de consultório. Falei, gente, eu vou ensinar vocês a abrir um consultório. E aí eles adoraram, assim, porque ninguém nunca tinha falado, olha, como é que a gente vai fazer com vigilância sanitária? Onde que eu faço um receituário? Sabe, coisas que ninguém ensina pra gente, a gente precisa saber. E que às vezes é o mais importante até, né? Com Depois.
certeza. Eu falo, gente, a gente não tem que ficar só no operacional. E a gente é muito treinado pro operacional, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tem que ser estimulado isso na faculdade, porque não adianta, a gente vai sair e vai ter que trabalhar com gestão. Mesmo que eu vá para a rede pública, né? Não preciso ter um serviço particular, eu vou trabalhar com gestão, né? Com certeza. E hoje, como que você faz para lidar com tudo isso? Olha, depois de muitos capotes, né? É tão fácil a vida, né? Nada de sobrecarga. Mas, assim, o que eu tento fazer, e eu acho que é um exercício diário de sobrevivência, é todos os dias eu passei a ser uma pessoa muito organizada. Eu nunca fui organizada. Quando eu me formei, uma amiga nossa em comum, do Fabrício, que é a Suza, ela era muito organizada. Eu brincava que ela era meu alter ego, assim, né? Na faculdade e tal. Ela foi embora, ela me deu uma agenda. Ela falou, Adna, olha, agora você vai aprender a ser organizada. Eu falei, gente, será que eu sou desorganizada desse jeito, né? Enfim, e aí, quando você tem muitas demandas, ainda mais sendo autônoma, você vai ter sempre 50 tarefas muito importantes. Então, eu falo, eu sempre sento, eu tenho momentos fora do consultório e que são bastante, hoje eu consigo fazer isso mais, justamente para desanuviar a cabeça, momentos de descompressão, porque senão você não dá conta, né? E aí eu tenho muito claro na minha agenda o que é gestão de consultório, gestão de equipe, pensar em projetos, toda a parte de mentoria e o que é atendimento médico. Hoje no seu consultório são em quantos? Eu e a minha sócia, somos em duas. Duas? E aí a gente tem 2 secretárias e uma enfermeira também que trabalham com a gente. Porque na psiquiatria a gente também tem procedimento. Você vê, gente, rodei, caí, Olha né? só, então, né? então acaba tendo que gerir. Então, na verdade, são várias agendas, né? Treinar a equipe não é fácil. Não, é legal você falar sobre organização, porque às vezes a gente fala, mas o que tem a ver, né, com o empreendedorismo? Mas tem tudo a ver, porque chega uma hora que a demanda é muito grande, né? E acho que também, às vezes a gente tem um TDAHzinho, assim, junto, aí acha que a mente vai conseguir dar conta de tudo e ter aquela agenda ali faz com que você tire isso da sua cabeça e tá ali na agenda, né? Você sabe que você vai ter que cumprir aquilo de alguma forma. E eu falo, né, a gente não é ser escravo da agenda, mas é isso, é o HD externo. Não precisa ficar na sua cabeça, né? Tanto que eu uso muito aquela... Fugiu o nome agora. Notion? Daquela matriz de prioridades. Não, eu amo Notion. Eisenhower. Isso! Gente, Notion veio, né, pra nos ajudar loucamente, assim. Justamente, então eu pego todas as tarefas e sempre jogo. Então, o que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer daqui a pouco? Porque todo mundo traz as demandas pra gente, né? Não sei como é pra você no consultório, mas assim, ai, doutora, eu preciso resolver aí. Doutora, como é que eu respondo esse paciente? Então, assim, é sempre a gente tendo que resolver problemas. E se a gente não prioriza, eu fico ali enxugando esses pequenos gelinhos enquanto eu tinha que sair desse operacional e tá de longe pensando em outras formas, outras estratégias, né? Perfeito. Você comentar sobre a matriz de Eisenhower, até para quem não sabe, é uma matriz que divide aquilo que é urgente do não urgente e aquilo que você precisa fazer daquilo que não precisa ser você. Me ensinou muito também a delegar, porque eu tinha essa dificuldade centralizadora, né? Então, sempre achando que só a gente sabe resolver as coisas e não é você largar, né? Delegar é diferente de largar uma missão ali. Vai lá e faz. Não, você tem que ensinar, ter essa paciência, passar o comando correto, aí entra uma boa comunicação, né, Adna, que é fundamental também. É aquela máxima, né, o óbvio precisa ser dito e assim vai. E eu tenho uma dificuldade, eu acho que pode ser dificuldade das pessoas em geral também, que é reconhecer o limite. Então, por exemplo, eu tô ali na minha rotina, né, igual a gente estava comentando, 30 dias pós-parto, já voltei e tal. E a hora que eu reconheço que eu tô cansada, que eu tô com muita coisa, parece que já é um pouquinho tarde, sabe? E eu fico naquela dúvida, eu tô em burnout ou eu tô cansada? Qual que é a diferença do cansaço, que a gente pausa ali uns 3, 4 dias, tá tudo ótimo, do burnout? Existe essa diferença? Como que a gente faz para detectar o nosso limite, o momento que a gente tá chegando perto? Nossa, que pergunta linda. É a pergunta de $1 milhão. Não, mas existem alguns sinais que a gente pode prestar atenção. Eu falo que o mais importante de tudo, a gente precisa se conhecer. Então, o autoconhecimento é fundamental. Quando a gente está num processo de formação de medicina, você aprende muito sobre o outro. Então, a gente até esquece muito da gente para olhar para esse outro.
Isso é um problema, porque daí a gente desconecta. Então, a gente tá cansado, é só tomar mais um café, tá tudo bem. Então, a gente é formado e treinado, muito bem treinado, para que a gente se desconecte da gente mesmo. E aí, a gente sai da faculdade, vai pro mercado de trabalho e mantém o mesmo ritmo da faculdade, residência. E aí, você tá ganhando. Você fala, gente, imagina, isso daqui eu fazia sem ganhar nada, é óbvio que eu vou continuar trabalhando. Só que daí, a gente não entende que a gente tem limite. Né? E aí eu vou esperar acontecer um acidente de carro para eu falar, nossa, acho que eu estava muito cansada dirigindo na estrada, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é entender o que eu quero, e isso pode mudar ao longo do tempo, mas tudo bem, o que para mim hoje é importante, tá? Então, esse ano eu quero ganhar dinheiro. Como é que eu vou organizar para que eu ganhe dinheiro e que seja de forma efetiva? Porque quanto mais eu ganho, mais eu gasto, e aí, no fim das contas, o lucro vai ser muito igual, né? Então, eu falo, olha, se organize. Então, se você precisar trabalhar mais do que você gostaria, isso tem que ter prazo e prazo curto, né? E muitas zonas de descompressão no processo. Então, quando você... Fala um pouquinho mais sobre isso, que você usou esse termo no começo e agora, de novo, eu nunca tinha ouvido falar. Verdade! Então, assim, o que a gente pensa de zonas de descompressão, tá? Estratégias que você pode desenhar para que... E para cada um vai ser diferente, mas que aquilo te conecte com você mesmo. Então, por exemplo, esse ano achei muito legal, no congresso... Tem um congresso que eu gosto muito de psiquiatria daqui do Brasil, que é o BRAIN, que é o Cérebro, Comportamento e Emoções. E eles fizeram um ambiente de descompressão. Então, você estava no congresso, aquela agitação de congresso, stand, nananã. Você ia para uma sala com uma luz azul, um monte de colchonete no chão, você deitava e ficava relaxando. Que legal. Então, assim, isso... E aí, para algumas pessoas, eu falo que aquilo pode ser muito ansiogênico. Tanto que tinham várias pessoas deitadas mexendo no celular. Eu falei, isso não é descompressão, entendeu? Mas, por exemplo, Adna, eu sei que eu amo água. Então, água é algo que, para mim, me reconecta. Então, se eu tô muito estressada, eu com certeza vou para algum lugar com água. Eu vou para uma praia. Eu sei que esse é um lugar seguro para mim, sabe? Esses momentos de descompressão, então, eles são diferentes para cada pessoa. A gente tem que tentar encontrar qual que é o nosso... Perfeito. Lugarzinho quentinho. Isso, tipo isso. Porque para uma pessoa pode ser, eu gosto muito de viajar com a minha família. Legal, vamos colocar. E a gente sempre pensa em férias, uma coisa grande. Isso pode ser autocuidado também? Eu gosto de fazer uma massagem. Com certeza, maravilhoso, né? Tanto que eu falo que o maior presente que eu mais gosto de dar para as pessoas é massagem. Nossa, gente, adoro. Não é? Nossa, e tem uns lugares aqui em Londrina, depois até vou te passar. É muito legal porque, assim... o que faz a vida ter sentido são experiências, né? Então, não são sobre coisas, não é sobre aquilo que eu compro, é aquilo que eu sinto enquanto eu estou fazendo algo. Então, pensar nesses micropausas ao longo de uma mesma semana, ela é fundamental. E a gente nunca coloca isso na agenda, né? Então, eu falo, 3 vezes por semana, eu tenho 3 manhãs que são minhas /atividade física. Então... E você não tem aquela tentaçãozinha, assim, de tipo, olha esse tempo livre aqui, deixa eu fazer alguma coisa? Não, com certeza, né? Só que, assim, no começo, quando você coloca, dá até uma ansiedade, assim, do tipo, gente do céu, eu não acredito que eu tô fazendo isso, eu vou perder dinheiro, entendeu? Depois, você começa a brigar com tanta força para aquilo permanecer, porque aquilo faz tão bem para você... Que, assim, se alguém colocou algum paciente por engano ali, eu vou ficar muito brava. Então, é muito engraçado porque vira uma chave. Ótimo. Entende? E aí, eu geralmente, como eu entendo, por exemplo, na psiquiatria, que o atendimento, eu preciso estar muito presente ali, então, eu tenho um desgaste físico e emocional muito grande. Então, eu nunca vou atender vários pacientes um atrás do outro. Não, porque minha qualidade do atendimento vai cair. Eu vou atender menos pacientes? Vou. Mas daí eu organizo a agenda, por isso que eu falo que gestão é importante, que eu sei quanto eu vou ganhar, eu me organizo os meus gastos para isso, mas eu não vou atender mais do que isso, porque daí cai a qualidade. E o mais curioso é que parece que o seu tempo vai passando a valer mais. Porque se você tá menos disponível, você tem aquele tempo de atendimento. E ele passa a ser muito valioso e as pessoas vão pagar a mais por isso, né? Então, acaba que você tem um retorno sobre isso também, né? E saúde mental. Que é isso, pra não burnoutar!
entendeu? Então, assim, a gente fala que... Eu não sei se existe esse verbo, tá? Eu uso muito esse verbo, mas eu não sei se existe. Nossa, você vai burnoutar, você tá quase burnoutando. Mas, assim, a gente, na medicina, nós somos a classe que mais adoece, né? Nós morremos, temos uma expectativa de vida, as mulheres 15 anos a menos do que os homens, e os homens 10 anos a menos que a população em geral. Então, por quê? Por causa disso, porque a gente trabalha demais, a gente extrapola os nossos limites. Então, eu falo que, assim, lógico, a gente precisa saber estratégias para lidar com o estresse, mas é importantíssimo que a gente entenda que limite faz parte. E o limite não vem do outro, o limite é meu, né? Perfeito. E a gente fica brava, às vezes, aquele paciente demandante que manda um monte de mensagem. Gente, não, né? Ele tá no papel dele. Então, o nosso papel é dizer, olha, agora eu não consigo te atender, a gente vai discutir isso dentro do ambiente de consulta. Então, assim, a gente vai aprendendo a colocar os limites e isso melhora muito a qualidade de vida, né? E foi legal você falar sobre mulher versus homens, porque isso é até um pouco polêmico, né? Nós, mulheres, nós lutamos muito para estar onde nós estamos hoje. Só que fisiologicamente nós somos diferentes. Sim. E além disso, nós temos os filhos, né? E querendo ou não, a gente abraça mais a maternidade. Com certeza. Sem tirar o mérito dos papais, viu, amor, da minha vida. Sim, senão daqui a pouco a gente voa uma se cobra xícara. muito mais. Às vezes eu me cobro e o Fabrício fala, não entendo por que você se culpa tanto. E é uma coisa nata nossa, né? Nossa senhora, nasce uma mãe nessa culpa, gente. Exatamente. E aí, vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças de homem e mulher, porque eu tava lendo uma pesquisa que as mulheres médicas, elas morrem, acho que 5 anos antes dos homens. E então isso é muito sério, porque, na verdade, a mulher já morre depois, né? 7 anos é a nossa diferença. E se ela tá morrendo 5 anos antes, então tem aí uns 12 anos, né, que a gente tá perdendo de vida. Isso. E a médica, a mulher médica, trabalha ainda mais, então, pelo jeito, né? Então, como que a gente pode driblar isso? E até entrando também sobre a questão do burnout, a gente ama a nossa profissão. Então, a gente ama. A gente pode entrar em burnout mesmo gostando muito do que a gente faz? Sim, infelizmente. Eu falo que tudo que a gente faz cansa, mesmo que seja uma coisa apaixonante. A maternidade é o exemplo disso. É a coisa mais surreal, maravilhosa, só que em algum momento você vai falar, eu vou ficar louca se eu continuar nesse ambiente com essa criança gritando, entendeu? Então, assim, é muito complexo porque nós somos várias facetas. Então, quando a maternidade, ela entra, e eu falo assim, por exemplo, pra mim, né? Eu nunca quis ser mãe, eu não tinha esse desejo. E aí, no processo de terapia... Você não tinha antes? Não, eu era super de boas, nunca pensava sobre, assim. E aí, no processo terapêutico, eu nunca trabalhei a questão da maternidade, mas, obviamente, trabalhando outras questões, isso eu falei, acho que eu quero ser mãe, sabe? E aí, um dia, numa consulta com a minha gineco, que a minha gineco até hoje, ela falou assim, Adna, é o seguinte, lembro, eu tava com 32 anos, ela falou, olha, o seu sino bateu, é bom você começar a pensar em maternidade. Eu falei, mas eu tô com 32 anos. Ela falou, Adna, acelera, daqui a pouco não vai dar mais tempo. E aí, então eu acho que é isso. Então a gente tem uma questão biológica, né? Então você tá no auge. Eu tava ali, tinha acabado, terminando residência, entrando na universidade, tipo, tudo que eu queria. E aí, de repente, você tem que, entre aspas, parar tudo pra ser mãe. Então isso é muito complexo. Eu lembro que eu defendi o meu mestrado 1 mês e meio antes de ganhar meu primeiro filho. Assim, eu tava enorme, torada de café. Tipo, mas, enfim, era o que tinha pra aquele momento. Mas eu vejo assim... a maternidade, ela, se você tem o desejo, né? E depois eu falei, gente, que bom que eu tive. É delicioso. Eu acho que ela ensina a gente a colocar alguns limites muito importantes. Porque é mais aceitado esse limite. Então, assim, gente, eu vou ter que remanejar esses pacientes porque o filho adoeceu. Porque se você falar que você vai ter que remanejar esses pacientes porque a doutora tá cansada, vão achar que é um desrespeito absurdo, entendeu? Então, porque médico não pode ser humano, né? Tem aquela coisa do sacerdócio ainda, né? Então, eu acho que isso é importante. Coloca um limite pra gente, né? A questão da privação de sono é surreal. Então, é muito difícil você ter passado uma noite em claro e no outro dia você assume o consultório e aqueles pacientes, coitados, não tem nada a ver com isso, mas fica uma sobrecarga maior, né? Ainda mais com amamentação, com uma série de coisas, né? Maravilha. E, então, assim...
falando dos pratinhos, né? Como que a gente faz para poder equilibrar todos esses pratinhos? Você falou um pouco dessa zona de descompressão que a gente tem que ter ao longo da nossa rotina, mas que mais que você faz assim dentro da sua rotina que te ajuda a equilibrar? Porque eu vejo que você trabalha muito também, né? E você é mentora de médicos, você também gosta de ensinar, né? Então, como que você faz para equilibrar tudo isso dentro da sua rotina? Eu acho que assim... Ou não tem equilíbrio, pode Não. ser sincera, porque às vezes a gente Sim, dá uma desequilibrada, né? lógico. E percebe isso e vai... Você sabe que foi muito engraçado, porque uma das coisas que a gente trabalha na mentoria é a questão da saúde. Lógico, eu como psiquiatra, é óbvio que eu vou puxar pra saúde mental. Como funcionam as suas mentorias com os médicos? É muito legal, porque começou com psiquiatras, então eu dava uma assessoria para psiquiatras recém-formados e tal. Mas daí eu ia muito para essa pegada de gestão, de saúde mental. Eu falei, gente, mas isso não precisa ser para psiquiatra, isso pode ser para todo mundo. E aí foi que eu abri a mentoria para médicos. Então, desde... O foco acaba sendo assim, mas eu acho que foi uma coincidência. Médicos que estão, assim, formados perto da gente, com 8, 10 anos de formado, que, assim, já estão ficando cansados, então mantiveram aquele ritmo de plantão, não fizeram uma gestão financeira adequada e chegam agora, tem o elefante branco, eu não consigo parar de trabalhar, o que eu faço? Né? Tem família para sustentar, e aí... esses médicos chegam e a gente faz toda uma organização, desde a organização da agenda desse médico, vamos organizar tempo de consulta, tudo, como atender esse paciente. Então, como na psiquiatria a gente entende muito de comportamento humano, como é que você pode não se estressar com um paciente ansioso, né, que vai ser um paciente mais demandante, como é que você faz para dar conta de gerir financeiramente de um jeito sustentável, para você não ser escravo desse trabalho, né? Você faz o boleto e aí corre para pagar o boleto. Não, tem que ser o contrário, né? Então, organizar tudo isso, assim, justamente para ter saúde mental mesmo, né? E dentro dessa parte de gestão, o que você fala mais, assim, com eles? O que você acha que é importante que um médico saiba? Legal. Olha, eu acho que uma coisa que a gente não aprendeu na faculdade, aí voltando, né, é toda essa parte de precificação. Você vê um negócio que parece tão simples, né? Eu brinco com eles, toda a turma que começa. Gente, vamos lá. Como é que vocês definiram o preço da consulta de vocês? 99% deles fizeram o quê? Ligaram para os colegas. Vizinho. Uhum. Isso! Vamos saber quanto que ele tá cobrando? Eu tô aqui no mesmo jeito, então eu vou cobrar igual. Pelo amor de Deus, você não sabe quais são seus custos fixos, seus custos variáveis. E então... muitas vezes, assim, eles faz uma conta de padaria e não colocam o que é custo mesmo, Isso. Né? Porque tem muita coisa que vai além ali. Muito que bom. Até o cafezinho que você serve, isso Opa. tem que estar dentro da precificação, cursos, né? E tudo mais. Isso. E não, né? Ninguém pensa nisso. E eu falo, por exemplo, os congressos. Falo, gente, vocês chegam no começo do ano e já desenham quais os congressos que vocês vão, já fecham a agenda antes, para não ficar aquele bololô de paciente antes e depois do congresso, entendeu? Férias, tudo tem que ser planejado. E não, a gente vai vivendo assim, ó. Vai vivendo. Entendeu? Então, aí fecha assim, a agenda, desmarca todo mundo e vai. Isso, e depois fica sem almoço 2 semanas para atender todo mundo. Tá errado, né? Então, assim, isso cansa. Eu não digo que, assim, eu entendo que cada um tem uma forma de trabalho, mas eu penso que a nossa forma, eu até uso essa expressão com eles, a nossa agenda médica, ela tem que ser sustentável. Eu tenho que dar conta de ter esse ritmo por 20 anos. Se você olha hoje para sua vida e você fala, eu não dou conta de sustentar isso 20 anos, então vamos repensar, né? Porque senão, você nem vai chegar em 20 anos, vai infartar antes, né? É verdade, gente, isso é muito sério, né? E eu acho que todo mundo tem um propósito também. Como que você se imagina daqui 20 anos? Olha, que pergunta difícil. Você sabe que, assim, eu sempre penso que eu acho que eu vou atender por muito tempo. Eu gosto muito de gente, né? Então, histórias, relações humanas. Então, estar no consultório, para mim, atendendo é um prazer. Mas eu entendo que isso me demanda muito estudo, estudar sobre o paciente, né? Eu acredito também, né, Lorena, na sua... A gente tem a técnica, a gente sabe o que tá ali, mas aquilo tem que ser adaptado para a história de vida daquele paciente. Então, esse estudo, que eu falo que é uma das coisas do trabalho invisível, desse back-office, ele demanda muito, né? Então, eu falo, olha, para cada hora de atendimento desse paciente, eu tenho uma hora de pensamento sobre esse paciente, né? E de estudo. Então, eu falo que isso é uma coisa que me demanda. Então, daqui em 20 anos, eu penso, eu gostaria de continuar atendendo? Sim. Eu já atendo meio período por dia, né? Eu nunca atendo um dia todo.
E eu penso de atender, às vezes, uma vez na semana, entendeu? Para ter isso, esse privilégio de troca. Mas eu espero muito que eu esteja só estudando daqui a 20 anos. Ai, que delícia. Ai, não que é? legal, é. E a gente não pode parar, né? Isso faz Não. parte da saúde mental também, né? Nossa, sim. Aprender é tudo de bom, né? Com certeza. Então, isso, até pensando em questões cognitivas, isso é treino cognitivo, a gente tem que estar sempre aprendendo. Eu tava vendo que socialização é extremamente importante, né, para a saúde lá na Super. frente, estudo. É por isso que a pandemia teve tanto impacto emocional, né? Com Você tirou a certeza. socialização. E, bom, a gente já está chegando ao fim aqui, se quiser acrescentar mais alguma coisa, mas eu queria que você deixasse um recado para os médicos empreendedores, como eles podem perceber o momento de buscar ajuda. Perfeito. Tanto pode ser uma mentoria, porque eu acho que isso acaba auxiliando de alguma forma, né? Preciso de ajuda aqui para organizar a minha rotina de consultório. Ou não, eu preciso de ajuda mesmo porque eu tô vendo que a minha saúde mental tá ficando de lado. Isso. Quais são os gatilhos ou os momentos que a gente pode perceber e falar, não, aqui é o momento que eu preciso buscar ajuda e quero melhorar aqui a minha rotina? Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu ontem. Uma colega médica me mandou um direct. Ai, Adna, depois que eu tive filho, eu comecei a ter pânico de avião. O que eu uso para viajar? Daí eu falei para ela, olha, sugeri, porque ela ia viajar hoje, né? Não tinha muito como fazer um trabalho Isso, quando você prolongado. voltar, eu acho que a gente vai ter que ver o porquê disso, né? Porque para mim isso é um sintoma de uma ponta de um iceberg de um monte de outras coisas. E depois coisas. Que a gente tem filho, pode aumentar essa fobia de avião? Muito mais, tá? Por quê? Porque a gente tem muito mais medo de morrer, né? Uma das coisas que a maternidade traz, vou dizer parentalidade, né? Porque eu acho que isso acontece com todos, assim. A gente não responde mais só por nós, a gente responde por outros. Então, você tem muito mais medo de morrer, né? Então, você fica bem menos no trânsito, bem menos agressivo, você pula menos de paraquedas, porque você fala, gente, se eu morrer, tem um serzinho que depende de mim, né? Imagina. Então, assim, isso é uma coisa interessante. Mas sempre olhar para o corpo, né? Como a gente não tem essa saúde mental e esse autoconhecimento para observar o conteúdo dos nossos pensamentos, a forma como esses pensamentos vêm, eu falo, olha para o corpo. Começou a ver, você tá ficando com taquicardia, você tá tomando um remédio para dormir, um remédio para acordar, e tudo automedicado, né? Médico é uma beleza, né? Os piores pacientes. Taquicardia, Tensões. isso, dor, nossa, travei a coluna. Claro, né? Por quê? Porque tá super angustiado, né? E eu falo que não é uma vergonha pedir ajuda. Você tá na dúvida se você deve pedir ajuda ou não, pede primeiro. Falo, gente, a gente tem que sair dessa posição de estar sempre dando conta de tudo. Não, quando você se coloca na posição de paciente, é a coisa mais legal do mundo. Porque daí você não tem que pensar, entendeu? Deixa que o outro pensa. Eu atendo muitos colegas médicos e eu sempre falo isso. Gente, aqui relaxa. Você não precisa pensar. Deixa que eu penso pra você. Esse é o momento de você só jogar sintoma. Porque é muito engraçado. Eu atendo, aí eles vão falando assim, então... Porque eu acho que pode ser ansiedade, por causa disso. Não precisa achar nada, desde que eu acho. Então, a gente precisa sair um pouco desse controle que você falou, né? A gente é educado e treinado a ser muito controlador, né? E, Adna, você acha que as redes sociais contribuíram aí para piorar? Porque a gente se compara muito, né? E às vezes a gente tá ali e sempre parece que a vida do outro é melhor. Então, o tempo todo a gente tá comparando, né? E parece que todo mundo dá conta menos a gente. Então, como que é isso? Que orientação que você dá? As redes sociais, assim, elas são maravilhosas, mas elas são terríveis, né? Porque antes a gente tinha uma noção do outro, mas de conviver com as pessoas. Hoje você não precisa conviver com ninguém para saber como é a vida de todo mundo, né? Então ficou muito mais escancarada essa vida e eu falo que assim, toda rede social, ela é uma fatia muito minúscula do que a gente é, né? Você não consegue passar ali o que você é de verdade. Então, e não é bonito, né? Então, assim, o que é reforçado é o sucesso. O erro, ele não é socialmente interessante pra gente. Então, ninguém vai entrar na rede social e falar, nossa, gente... Vocês acreditam que eu caí da escada com meu filho? Por quê? Porque eu tava desatenta, percebe? Então, assim... E se faz, às vezes, é julgada como se fosse a pior coisa do mundo, Exatamente. Né? Então, vem o cancelamento. Então, tudo tem uma proporção muito grande. Então, eu falo, redes sociais, a gente precisa ter, até por uma questão de ferramenta de trabalho,
mas que a gente seja menos consumidor das redes, né? Quando a gente vai orientar sono para os pacientes, eu falo, gente, tem o despertador à noite que vai tocar o alarme, que é para você desligar o seu celular. Entendeu? Então, assim, deu 8h30, 9 horas da noite, você não vai mais olhar para a tela. Você vai pegar um livro para ler à noite. Né? Nem que a gente leia meia página, tá tão exausta e durma, tá tudo bem, entendeu? Mas, assim, desconectar. E aí ver que, assim, é tão gostoso desconectar. E se reconectar com outras coisas, né? Na sala de espera agora, lá na clínica, a gente colocou um monte de Bob Goods, com trocentas canetinhas, e aí tem um convite, né? Que tal desconectar para se reconectar consigo mesmo? Porque isso... Gente, tem coisa mais gostosa que você ficar desenhando Bob Goods, entendeu? E foi curioso você falar isso, porque uma vez uma terapeuta minha orientou que eu tinha que comprar tinta guache e ficar desenhando coisas aleatórias. E o porquê que ela me orientou isso? Porque eu sempre tinha que ver função naquilo que eu tava fazendo. Então, sempre tinha que ter algum porquê, senão eu não ia ficar ali à toa. Claro. Ela falou, então, é isso que você vai fazer. Você vai ficar à toa fazendo isso. E aquilo, gente, foi tão torturante, mas depois, ao mesmo tempo, trouxe um alívio tão grande. E é muito, muito legal isso. Muito de você até... aquela noção de perfeccionismo, entendeu? Então, tem que ficar bonito, tudo tem que ter um propósito. E, por exemplo, você falou, né? O que eu faço? Uma coisa que eu faço muito com as crianças, por exemplo, agora eles estão numa fase do Lego. Gente, que delícia à noite. Ou é Bob Good, que eles amam ficar pintando os negocinhos lá. A gente senta pra ficar montando Lego. E eu amo Lego, então eu olho o manual e fico montando as coisas. Meu filho não tá nem aí pro manual. Ele segue o manual se ele quiser, mas ele adora ficar construindo coisas. Falei, gente, olha como é legal isso, a gente perde, né? Com certeza. Então, eu acho que ter esses momentos sem um propósito... Estar presente ali, né? Que a maternidade traz muito isso. A gente ter que se conectar com o momento presente. Que às vezes a gente não tem tanto tempo para ficar com eles, mas se naqueles poucos momentos a gente estiver ali, né? Isso vai aliviar até a nossa culpa de não estar tão perto. Com certeza, né? E assim, e de entender, eu falo muito... Esses dias uma amiga tava voltando pro trabalho pós-parto e tava acabada, assim, médica também. Eu falei, olha, eu tenho certeza que a sua filha vai ter muito orgulho de você porque você seguiu os seus sonhos, você ama a medicina, né? Se você... Imagina a culpa dessa criança que cresceu escutando, eu abri mão da minha profissão por você. Nossa. Gente, isso é um peso que ninguém merece carregar, né? Exatamente. Então, a gente tem que cuidar da gente pra gente conseguir cuidar do outro de forma adequada e completa, né? Maravilha. E alguma coisa para os médicos, então, para te conhecer, como que faz, quais são suas redes sociais e uma frase final que você queira deixar. Nossa Senhora, tudo bem, então vamos lá. Minhas redes sociais é adinareis.psiquiatria. Eu tenho um canal no YouTube que tá meio apagado, mas logo a gente tá voltando, assim, terminando meu doutorado, eu prometo que eu volto, que é o hub.podcast. E uma frase, eu acho que... Eu tenho uma frase para mim, que não tá em lugar nenhum, então eu não vou citar ninguém, mas que o que importa nessa vida são as pessoas. Eu falo que eu quero que isso esteja na minha lápide, assim. Então, o que vale a pena na vida? São as nossas relações pessoais, né? Então, se a gente tem isso como uma prioridade, a gente vai saber colocar os limites, né? E as relações pessoais com os outros e com a gente mesmo, né? Até, assim, só voltando um pouquinho, que você falou de pessoas, e eu lembrei que uma das coisas que eu estava lendo que alivia um pouco e que faz diminuir a nossa chance de burnout é o nosso ambiente. Então, o ambiente adequado de trabalho, porque às vezes a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, mas a gente está tão focado ali no que a gente tem que fazer que a gente esquece de se relacionar. E quando existe esse relacionamento, isso traz um alívio dentro da nossa própria rotina corrida, né? Com certeza. Você sabe aquela história do cafezinho? Não é o café em si, mas é você sentar 5 minutos, falar uma bobeira, dar risada de alguma coisa. Gente, o quanto precisa. A gente não coloca nem isso na agenda, né? Você coloca um paciente atrás do outro, assim. Fala, gente, pelo amor de Deus, para um pouco, dá uma risada, desce, sabe? Então, é importante, com certeza. Verdade. Adina, quero te agradecer imensamente. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que ele é escasso, que ele é muito precioso, que você tem os seus babies em casa também. Mas muito obrigada por estar aqui compartilhando com a gente. E se vocês quiserem saber mais sobre o nosso canal do YouTube, é Instituto Lorena Wiesentheimer. Lá, os nossos próximos podcasts vão ser postados. Obrigada. Maravilhoso.